Oi, bebês! Meu nome é Sandy, eu sou a professora de física aqui de vocês do projeto Evolução, tá? Na aula passada a gente falou um pouquinho sobre vetores, fez uma revisada e hoje a gente vai realmente adentrar na cinemática vetorial, tá? Vamos lá. Bom, se nós temos uma partícula se deslocando ao longo de uma trajetória qualquer, como essa aqui mostrada pela essa linha tracejada, né? Com a origem no zero, podemos determinar a posição dessa partícula através do vetor posição, que vai ser um vetor com o início aqui na origem, no zero, e a sua extremidade vai ser justamente na posição do ponto, onde ele estiver. Se fosse um tempinho antes, a posição dele seria aqui, né? Um pouco antes. Então, o vetor posição seria exatamente esse aqui. Totalmente diferente, né? E ele é dado por simplesmente o ponto, né, a posição P menos zero, que é a origem nesse caso, tá? Já o vetor deslocamento, né, se eu tenho uma partícula no tempo 1, ela está em um ponto P1, nessa posição P1, e no tempo 2 ela já está na posição P2. Aqui já é outra trajetória, tá? O que acontece? O vetor deslocamento vai ser justamente a diferença entre os vetores posição. Perceba que aqui eu tenho o vetor posição da posição 1 e o vetor posição da posição 2. E o vetor deslocamento é justamente esse aqui, que é a diferença entre esses dois vetores, tá? E ele vai ser justamente P2 menos P1. Então, de forma semelhante à velocidade escalar média, onde nós temos aqui ΔS sobre ΔT, que é a variação do deslocamento dividido pelo tempo, a nossa velocidade vetorial média vai ser o quê? O módulo do deslocamento dividido pelo tempo. Perceba que é diferente, tá? Onde nosso ΔS é justamente essa distância aqui, de cima. E o nosso módulo do deslocamento, ele é menor ou igual, né? Dependendo se a trajetória ela vai ser retilínea, tá? Como o tempo ele é sempre positivo, o vetor velocidade vetorial média vai ter sempre a mesma direção e sentido do vetor deslocamento, tá? Já quando falamos da velocidade vetorial instantânea, nós temos que, quando nós temos um ponto cada vez mais próximo um do outro, né, para determinar essa velocidade, o intervalo de tempo ele vai tender a zero. E a direção do vetor de deslocamento, assim como a velocidade vetorial instantânea, tenderá a ser tangente do ponto, tá vendo? Nesse ponto aqui, ela vai ser tangente à trajetória. Nós temos aqui uma trajetória curvilínea, né? Então, em cada ponto aqui, você vê que ela vai ser tangente. Ela vai ter o mesmo módulo da velocidade escalar instantânea e o mesmo sentido do movimento. Como o movimento, você está vendo que é curvilíneo, ela vai seguir o mesmo sentido, mas sempre tangencial. Só para lembrar aqui, tá? Se você caiu nessa aula aqui, assista primeiro a aula de cinemática escalar, porque muitos dos conceitos que a gente está vendo aqui, a gente já viu lá e por isso a gente não vai bater tanto nesses conceitos, tá? É importante que para entender e compreender a cinemática vetorial, que se compreenda primeiro a cinemática escalar, tá? Então, como a gente já viu nos vídeos anteriores também sobre cinemática escalar, quando há uma mudança na velocidade de um corpo, significa que houve aceleração. Então, se eu tenho uma partícula aqui num dado instante de tempo, ela tinha uma velocidade 1, e algum tempo depois ela teve uma velocidade diferente, v2, então nós temos que a aceleração vai ser a variação da velocidade dividida por tempo, ou seja, v2 menos v1 dividido por essa variação de tempo. Quanto tempo depois ela teve essa variação V2, tá? Então, se temos um intervalo de tempo extremamente pequeno, tendendo a zero, então essa velocidade vetorial média, a gente vai considerar ela como a velocidade vetorial instantânea.
Se tivermos uma trajetória retilínea, esqueça essa trajetória aqui, curvilínea, tá? Porque foi a única imagem que eu encontrei, tá? Mas se for uma trajetória retilínea, como eu desenhei aqui, o vetor ele tem a mesma direção da trajetória e o módulo igual da aceleração escalar. Se o movimento é acelerado, a aceleração ela vai ter o mesmo sentido do vetor velocidade, tá vendo aqui? Ela tá no mesmo sentido do vetor velocidade. Mas se o movimento é retardado, então o sentido da aceleração vai ser oposto ao da velocidade, tá? Porém, se a gente tiver uma trajetória curvilínea, aí sim a gente tem aqui uma trajetória curvilínea, tá vendo? A gente vai ver que a aceleração aponta para dentro da curva e ela vai ser a soma de duas acelerações, a aceleração tangencial e a aceleração centrípeta, tá? A gente vê aqui que a aceleração mesmo, que é essa em cinza, vai ser a resultante da soma das duas outras acelerações aí, a tangencial e a centrípeta, tá? Perceba que a aceleração tangencial tem o mesmo módulo da aceleração escalar. Então, se a gente tem um movimento uniforme, a aceleração tangencial vai ser zero, porque não teve mudança de velocidade. E essa aceleração tangencial, ela depende da alteração da velocidade. Porém, a gente ainda vai ter a aceleração centrípeta, tá? O módulo da aceleração centrípeta tá aqui, ó. V ao quadrado dividido pelo raio da circunferência. Quando nós temos uma trajetória curva, mas que não é circular, é possível a gente obter uma circunferência tangente à trajetória. Aqui mesmo nessa imagem, a gente tem essa trajetória aqui, que ela é curva. Meu Deus, quando é que eu vou conseguir desenhar direitinho? Tá difícil, viu? Então, o que acontece? É possível a gente criar esse círculo aqui, que ele é tangente ao ponto em que eu quero essa aceleração vetorial instantânea aqui. E aí eu posso descobrir qual é essa aceleração centrípeta de acordo com esse raio aqui, tá? Dessa nova circunferência que a gente obteve. Vamos para algumas particularidades, tá? No MRU mesmo, como a trajetória ela é retilínea, movimento retilíneo uniforme, a trajetória é retilínea, a velocidade vetorial sempre tem a mesma direção, ela não vai mudar de direção. E como o movimento é uniforme, movimento retilíneo uniforme, ela vai ter sempre o mesmo módulo e sentido, tá? A velocidade vetorial ela vai ser constante e a aceleração é zero. Nesse caso aí, não tem aceleração, né? Nem escalar, nem vetorial, né? Porque não houve mudança de velocidade. Observe que sempre a velocidade vai ter o mesmo módulo, direção e sentido, tá? No caso do MRUV, que é um movimento retilíneo uniformemente variável, a velocidade vetorial ela mantém a mesma direção e sentido, por ter uma trajetória retilínea, tá? Mas o módulo da velocidade aumenta se eu tenho um movimento acelerado, que a aceleração ela vai aumentar a velocidade, né? Se eu tenho um movimento acelerado. Observe que esse aqui tem um módulo menor, aí ele vai aumentando por conta da aceleração. Porém, se eu tenho um movimento retardado, o módulo da velocidade ele vai diminuindo. Ele começa grande, vai diminuindo, vai diminuindo. Aí tem um momento que ele pode se tornar também oposto, tá? E assim vai. No caso do movimento circular uniforme, como podemos ver aqui nessa imagenzinha aqui que eu coloquei para vocês, como a trajetória ela é circular, observe que a direção da velocidade vetorial ela vai mudando. Tá vendo? V1, V2, ela vai sempre, né, seguindo a trajetória, tá? Mas como o movimento ele é uniforme, o módulo não muda. Observe que eles estão em posições diferentes, mas possuem o mesmo tamanho, porque o módulo é constante, é o mesmo, tá?
Então, a velocidade vetorial ela vai ser variável, mesmo que o módulo seja constante, porque ela está sempre mudando de direção e sentido, tá? Observe que, como a gente tem um movimento uniforme, a aceleração escalar é nula. Como a gente sabe que a aceleração tangencial é a mesma que a aceleração escalar, como eu falei há alguns slides, se não foi o último, então a gente não tem aceleração tangencial nesse caso. Só que a trajetória é curva, então nós temos a aceleração centrípeta atuando, né? E como a gente tem um raio constante e uma velocidade também constante, o módulo da aceleração centrípeta vai ser também constante, vai ser o mesmo módulo. Mas observe que ele está sempre mudando de direção e sentido, então ele é variável. O módulo permanece o mesmo, só que como há alteração de direção e de sentido, ele é variável, tá? Já no movimento circular uniformemente acelerado, variam tanto o módulo quanto a direção da velocidade vetorial, porque aí a gente tem uma aceleração escalar constante. Então, a gente vai ter também uma aceleração tangencial, que a gente sabe que vai ser a mesma da aceleração escalar, né? Mas a direção da aceleração tangencial varia, porque ela vai girando, né? Como a velocidade varia, o módulo da aceleração centrípeta também é variável. Como a gente sabe que ele vai ser v ao quadrado, né, a velocidade ao quadrado, dividido pelo raio. Então, a aceleração centrípeta também vai variar, tá? Em módulo e em direção. Como a gente vê aqui, no movimento uniformemente acelerado. Eu tenho aqui uma aceleração centrípeta, né? Num dado instante aqui, nesse ponto aqui, eu vou ter também aqui uma aceleração tangencial, que vai ser igual a escalar, nesse instante de tempo, né? E uma aceleração centrípeta também, que vai puxar para dentro, só que vai ser já maior do que essa outra aqui, já que é um movimento acelerado, tá? No caso do retardado, vai ser ao contrário, né? Vai diminuindo essa velocidade, tá? Então, essa aceleração centrípeta, ela vai diminuir, porque ela depende justamente da velocidade, né? Então, gente, a aula de hoje foi essa. Qualquer dúvida, pode perguntar que eu estarei respondendo, tá? A próxima aula a gente vai fazer questões sobre isso, porque eu entendo que a teoria é linda, mas é na prática que a gente realmente consegue aprender. Tá bom? Então, até a próxima aula. Beijão, tchau, tchau.